Bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Desde já eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E nós vamos ter uma mensagem agora com o nosso querido e amado irmão Tadeu. Então, é com você, Tadeu. Que o Senhor te abençoe. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para apresentar mais uma palestra, mais uma mensagem do programa Conhecendo o Início de Tudo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom, muito gostoso de falar. Até agora falamos sobre a criação de Deus ali em Gênesis. E chegamos até o sexto dia, mas chegamos até a metade do sexto dia. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o que Deus criou na segunda metade do sexto dia. E todos nós sabemos que isso está retratado em Gênesis 1:26. Nós sabemos que ali Deus teve a sua criação adicional. Ali Deus criou o homem. Mas é interessante nós notarmos que no versículo 26 tem uma palavra que não está no singular. Esta palavra está no plural e denota que então foi resolvida a situação através de uma conferência, através de uma comunhão especial, através de uma reunião, para que depois Deus pudesse dizer, façamos o homem. Então, o primeiro ponto a destacar é que Deus é triuno. Deus é um, mas ele tem três pessoas. Então, nós cremos que essas três pessoas se reuniram para resolver como seria essa criação adicional, ou seja, como seria o homem. E nós vimos que esta foi a maneira como o homem foi criado. E por que isso? Porque até então, todas as criaturas, elas tinham um determinado nível de vida, um determinado nível de maturidade. Faltava o homem, sim, faltava um nível de maturidade mais elevado. Faltava uma criação mais aperfeiçoada. E esta criação mais aperfeiçoada é o homem. Nós podemos dizer que o homem, ele é o centro de toda a criação de Deus. Nós podemos dizer que tudo que Deus fez antes era como a situação de um pai e uma mãe que vão ter um filho e eles preparam tudo antes para a vinda do seu bebezinho. Assim também Deus agiu. Ele preparou tudo antes. Tudo que está nos céus é para a terra e tudo que está criado na terra é para o homem. Então, por último, como um clímax, como um ápice da criação, é que veio o homem a ser criado. Então, esta criação do homem, ela significou muito para Deus, porque ele fechou a sua criação, ele terminou a sua criação com o homem. E nós sabemos que depois que ele fez isto, ele introduziu o sétimo dia, mas não para criar mais alguma coisa, mas sim para descansar. Amém? Então agora nós vamos ver os detalhes do versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Ali está. Também disse Deus, façamos o homem. De que maneira? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você prestar atenção, você vai reparar que todas as outras criaturas foram feitas, conforme a Bíblia diz, segundo a sua espécie. Mas quando chegou a vez do homem, Deus não disse, façamos o homem segundo a sua espécie. Não, Deus puxou para si. Deus baseou-se em si mesmo para criar o homem. Por isso a Bíblia registra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós podemos dizer que imagem é como se fosse algo que retrata o interior. E semelhança é algo que retrata o exterior. Então, se você verificar o interior do homem, nós temos uma mente para pensar, nós temos uma emoção para sentir, e nos emocionar, e nós temos uma vontade para decidir.
Tudo isso por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então, Deus pensa, Deus se emociona e Deus decide. Nós também, porque nós fomos criados a esta mesma imagem. Então, o nosso interior é semelhante, é igual ao interior de Deus. É dessa forma que nós fomos criados. E qual é a confirmação disso? A confirmação disso é que quando Deus se encarnou, ele se encarnou para ser um homem. E este homem é a imagem do que nós fomos criados. Este homem é o Filho. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que depois, quando Deus se encarnou, ele apareceu como homem aqui na terra. E Jesus, sim, ele é o homem perfeito. Ele é o homem que, como nós poderíamos dizer, ele é o homem que Deus gostaria de ter para cumprir o seu propósito. Por isso que tudo que Jesus falou, tudo que Jesus viveu, todas as suas atitudes demonstravam a própria pessoa de Deus ali no meio dos homens. Então, é esse o nosso modelo de imagem. Para confirmar isso, eu gostaria de ler uns 3 versículos. O primeiro está em 2 Coríntios 4:4, que diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. Um outro versículo está em Colossenses 1:15. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é o Filho. Amém? E ainda Hebreus 1:3 confirma: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. A expressão exata do seu ser. Então esses 3 versículos mostram que Deus é invisível. Mas quando ele apareceu como um homem. Jesus, que é a imagem de Deus. Amém? Por outro lado, nós também podemos dizer que o homem, Adão, quando foi criado, ele era um tipo de Cristo. Isso está em Romanos 5:14, um versículo que nós podemos mencionar aqui, porque ele diz claramente, lá no finalzinho, 5:14, Romanos: Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o homem Adão era uma figura do homem Cristo que havia de vir. E o homem Cristo é uma imagem de Deus. Então, nós somos a imagem de Deus. Aleluia! Nós fomos criados à imagem de Deus. A segunda questão é a semelhança. A semelhança é a forma, é o exterior. Nós também fomos criados conforme a semelhança de Deus. Mas se você me perguntar, mas Deus não é espírito? Sim, mas a pessoa do Filho, quando apareceu como homem aqui na terra, ele tinha uma forma, a forma humana. Então, olha para a sua forma, nós fomos criados à semelhança de Deus. Amém? Senhor Jesus. Para confirmar isso, nós podemos dizer que no Velho Testamento, quando por 3 vezes Deus apareceu ao homem, ele não apareceu de uma forma, talvez, como Deus, sem um corpo, sem uma aparência física. Isso talvez assustaria os homens, mas ele apareceu como homem. Ele apareceu para Abraão, ali quando ele foi falar de Sodoma e Gomorra, que apareceram aqueles 3 homens para Abraão. E almoçaram, tiveram uma refeição ali com Abraão. Um desses homens era Deus, em forma de homem, tá certo? Uma segunda vez foi quando houve a luta de Jacó ali em Peniel, ali no Val do Jaboque, né? O ribeirinho do Jaboque. Teve uma luta entre Jacó e um homem. Esse homem era Deus. E também quando apareceu um homem junto ao exército de Josué, quando estava para conquistar a boa terra, e ali foi a aparição de Deus em forma de homem. Então essas 3 passagens mostram que
Quando Deus aparece para o homem, ele aparece na forma e semelhança de um homem. Amém? Aleluia. E um outro ponto lá de Gênesis 1:26, nós podemos destacar é que logo após a criação, Deus já deu como se fosse uma ordem ao homem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no original grego da Bíblia, você pode ler, em vez de tenha ele domínio, você pode ler tenham eles domínio, ou eles dominem, dando a entender claramente aqui que aos olhos de Deus, aquele homem que ele criou, aquele único homem que ele criou, na verdade era um homem coletivo. Então quando Deus diz, eu estou criando um homem, mas você tem a minha imagem e semelhança, mas eu quero que vocês dominem, ele estava querendo dizer toda a humanidade. Então o homem foi criado também, podemos dizer, de uma forma coletiva. Por que Deus falou, quero que vocês dominem? Porque lembra que nós já compartilhamos que houve uma rebelião de Satanás e essa rebelião se estendeu por todo o universo, pelo ar, pelo mar e pela terra. Então, ali, naquele ambiente todo de mar, ar e terra, não havia nenhum representante de Deus para dominar por ele, para representá-lo perante aquela situação toda. Então, por isso Deus frisa, quero que vocês dominem. E aí vem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Ponto. O versículo poderia ter terminado aqui, né? Sobre toda a terra, ponto. Mas Deus fez questão de registrar na sua palavra um acréscimo. Diz lá no final do versículo 26, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Se você observar o versículo 28, diz a mesma coisa no finalzinho. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai, tá vendo? Deus falou de novo, sujeita a terra, domina a terra. E de novo no finalzinho do 28, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui há um encargo especial de Deus em dar para o homem o domínio sobre todas as coisas no ar, no mar e sobre a terra. E especialmente sobre os animais que rastejam pela terra. Por quê? Porque estes significam Satanás. A serpente encabeçando os animais que rastejam significa, representa Satanás. Então Deus, ele poderia muito bem dizer, acabe Satanás. Satanás acabaria. Mas Deus não faz isso por si mesmo. Deus usa sempre o princípio da encarnação. Ele quer dominar e acabar com o reino de Satanás, com tudo que Satanás fez através do homem. Por isso Deus demonstrou nesses dois versículos, especialmente, dominem também sobre os répteis que rastejam sobre a terra, para que esse domínio do homem se estenda sobre o seu inimigo. Então, para resumir, irmãos, nós teríamos que entender desta forma. Qual a intenção de Deus ao criar o homem? Ele teve duas intenções. A primeira é se expressar, porque ele deu ao homem a sua imagem e sua semelhança. E a segunda é que o homem exerça o domínio. Agora, voltando um pouquinho, fazendo uma aplicação prática sobre a imagem e sobre a semelhança, como é que Deus quer se expressar? Esse exemplo que nós costumamos usar, eu acho assim um exemplo maravilhoso. Foi um dos primeiros exemplos que eu conheci quando eu me converti e até hoje eu vejo que é um exemplo bastante claro, que ilustra bastante e nós sempre usamos com os incrédulos, usamos entre nós, que é o exemplo da luva. Você já viu uma luva, você sabe o que eu estou falando. A luva, ela foi feita como? Ela foi feita à imagem e semelhança da mão. A luva, ela tem a imagem da mão, ela tem a semelhança da mão. O interior da luva é semelhante à mão e o exterior, a forma, é semelhante à mão. Então, nós podemos dizer que assim é o homem. O homem é como se fosse uma fotografia de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O homem é uma fotografia.
Só que tem um detalhe, né? Quando você olha a fotografia, você vê a imagem, você vê a semelhança, mas você não vê o que na fotografia? A realidade da pessoa que está na fotografia. Assim, esse exemplo da luva, ele se encaixa perfeitamente. Quando você olha a luva, você sabe para qual o propósito para o qual a luva foi criada. E você logo percebe que uma luva vazia, ela não tem sentido. Ela não tem função e ela não tem expressão prática de vida. Agora, quando uma mão entra na luva, a luva ganha vida, a luva ganha expressão, a luva ganha sentido, a luva ganha expressão, ganha realidade. O termo era esse, realidade. Então, meus queridos irmãos, isso que sirva para nós, para nossa experiência. Nós somos como uma luva. Sem estarmos preenchidos, nós não temos realidade. Nós precisamos ter o preenchimento. Então, um exemplo muito prático, já que nós fomos criados à imagem de Deus, e eu disse que tudo que nós temos, Deus tem, em termos de sentimento, mente, vontade e emoção, eu diria para você, o homem foi criado com amor. O homem foi criado com amor. Mas o amor do homem é como uma luva vazia. Experimente viver só do seu amor, o seu amor nato, vamos dizer, aquilo que Deus deu para você quando você nasceu. Você vai ver que você não consegue passar de meia hora. Por quê? Porque não temos a realidade, nós somos como a luva vazia. Nós precisamos nos encher de Deus para termos a realidade. Então, um outro exemplo que eu sempre gosto de usar, que eu acho muito prático, é a paciência. Tente ser paciente com alguma coisa. Tente ser paciente com seus familiares, tente ser paciente com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Essa paciência nossa própria não dura 10 minutos. Mas quando nós nos enchemos da paciência de Cristo, que é o próprio Cristo em nós nos preenchendo como a mão preenche a luva, aí nós temos a realidade do que é paciência. Nós temos a expressão prática daquilo que Deus quer. E então, para concluir esta parte, nós poderíamos dizer, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança para poder entrar, morar e habitar no homem. Se você pegar o versículo 2, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, ali está. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ali é como se fosse uma explicação de como Deus fez o homem. Lá no começo falou, façamos o homem, mas como? Com o pó da terra. Deus usou o material do pó da terra. Mas o que eu queria destacar é esse termo formou. Esse termo formou, no original, ele dá a entender, ele denota que esse formou é como se fosse um oleiro trabalhando com o barro. E é dessa forma que Deus nos formou. Ele é o oleiro. Ele é aquele que sabe o que está fazendo. E quem é o barro para dizer para o oleiro, não me faça assim? Ou por que você me fez assim? Quem somos nós para questionarmos a maneira como Deus nos fez? Certo? Então eu queria destacar isso, por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos como vaso. E nós somos como vaso de barro. Eu queria ler esse versículo, está lá em Romanos 9. Romanos 9, 23 e 24. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais, vasos, somos nós. Então, irmãos, Deus nos criou como um recipiente. Poderia estar escrito aqui luva, mas Deus falou, não, é vaso. Então nós usamos o exemplo da luva, mas um melhor exemplo talvez seria vaso. Bíblico, está aqui, vasos de misericórdia, os quais somos nós. E eu queria destacar com você que nós então, como vasos, nós somos um o quê? Recipiente. Recipiente é para conter algo. Não tem sentido você comprar um vaso, colocar lá na sala da sua casa, em cima da mesa, e deixar esse vaso vazio. Na hora que você passar perto dele, você vai olhar e vai falar, está faltando alguma coisa aqui.
só tem sentido aquele vaso quando você o preenche, quando você coloca alguma coisa dentro dele. E assim é o homem. O homem só tem sentido quando ele é preenchido. Por quê? Porque o homem foi criado, foi formado como um vaso nas mãos do nosso oleiro, que é Deus. Amém? Agora, tem um detalhe em 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7, que é maravilhoso, porque diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, aqui eu desfruto muito. Por quê? Porque no conceito humano, se eu fosse guardar um tesouro, imagina uma coisa muito preciosa, eu jamais compraria um vaso de barro. Eu compraria um vaso de porcelana, a melhor porcelana dessa terra. Eu compraria um vaso todo bonito, todo enfeitado, todo, aspas, à altura do tesouro que eu iria colocar nele. Mas olha a maravilha de Deus. Ele colocou Ele mesmo como tesouro em vasos de barro que somos nós. Sabe por quê, irmãos? Para nós nunca nos esquecermos que nada vem de nós. O nosso destaque não é algo que vem de nós. O nosso destaque é apenas Deus em nós. Então, graças ao Senhor por esse versículo. O tesouro está em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então, graças ao Senhor, nós podemos fechar essa questão da imagem, semelhança e domínio, entendendo e ficando bem claro para nós. Deus quer habitar em nós, porque foi dessa forma que Ele nos criou. Amém? Aleluia. Agora nós vamos voltar lá para Gênesis 1, que hoje nós vamos avançar até Gênesis 2. Agora nós vamos andar um pouquinho mais rápido. Destacando o versículo, por exemplo, 28, porque depois de Deus ter criado o homem, a Bíblia fala que Ele o abençoou. Então nós já nascemos, já fomos criados abençoados. Acabamos de ser criados, Deus já falou. E Deus os abençoou. Nós já fomos abençoados. Então nunca se sinta um desabençoado. Saiba, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um abençoado. Proclame isso para si mesmo. Proclame isso para os anjos ouvirem. Proclame isso para o universo ouvir. Eu sou um abençoado de Deus. Aleluia. E em seguida, Deus ainda falou para o homem: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, depois de Deus abençoar o homem, ele falou: agora eu quero que vocês se multipliquem. E isso, irmãos, por quê? Porque o homem tem a imagem, tem a semelhança, está dominando e está abençoado. Depois disso, enche a terra com tudo isso. Por isso, irmãos, há uma festa no céu. Lucas eu até marquei aqui, não dá tempo de ler, mas Lucas 15:7 fala que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque essa é a prática da multiplicação. Mais um convertido, é mais um que tem a imagem e semelhança de Deus e está sendo abençoado e está se multiplicando com a realidade de Deus dentro de si. Então, devemos contribuir com Deus e cumprir esse mandamento, sermos frutíferos. Amém? Aleluia. Versículo 29, 1:29 diz assim, aqui agora vai falar de onde vem o nosso alimento, o nosso mantimento. Nós pensamos que é do nosso braço, que é da nossa força, da nossa inteligência, do nosso estudo, da nossa capacidade. Mas esse versículo revela que não é bem assim. Diz assim: e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado. Tá vendo? Deus é que nos tem dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então aqui, irmãos, nós concluímos esse versículo. Com esse versículo nós podemos concluir que o nosso sustento não vem de nós mesmos. Nosso sustento vem de Deus. Depois que Deus criou o homem, depois que Deus abençoou o homem, depois que Deus falou para o homem ser frutífero, Ele falou, agora vai comer. Não precisa trabalhar. O conceito do homem quando se converte, depois que eu me converter, agora, o que eu preciso fazer?
Eu preciso mudar, eu preciso fazer algo para Deus, preciso trabalhar para Deus. Deus falou, não, entra no pomar aí. Vai se saciar com todas as árvores desse jardim. Coma de todos os frutos. Abasteça-se, alimente-se, seja mantido por mim. Então Deus é o nosso mantimento. É de Deus que vem a nossa manutenção. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Amém? A maneira como Deus faz na sua vida, na minha vida, pode ser diferente. Mas o princípio é que é Ele que nos dá a manutenção. Aleluia. Senhor Jesus. Agora então vamos lá para o versículo 31. Versículo 31 diz, viu Deus tudo quanto fizera. Você vê, Deus estava criando lá desde o primeiro dia. Aí no último dia, no sexto dia de criação, ele disse, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Você já deve ter notado que nos dias anteriores Deus falou que era bom. Com exceção do segundo dia, nós já explicamos na mensagem respectiva o porquê que não falou no segundo dia que era bom. Mas nos outros dias Deus falou, bom, isso era bom. Mas no sexto dia Deus falou muito bom. Você está de parabéns, eu estou de parabéns, nós ganhamos um muito bom de Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, esse muito bom não deve ser a nós, né? Esse muito bom é porque Deus nos fez assim. Graças a Deus, todo louvor, toda glória e toda honra seja ao nosso Deus por ter nos criado assim. Salmo 139 tem um termo, 139, 13 e 14, que retrata bem a maneira como Deus criou o homem. 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, diz o salmista, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Bom, eu não tenho palavras e nem uma maneira melhor para explicar, mas se você for consultar como o corpo humano foi formado, você chega à conclusão que os cientistas já chegaram há muito e muito tempo quando eles estudaram o homem. O homem é um ser criado de uma forma maravilhosa. O salmista já tinha dito isso. Assombrosamente maravilhoso foi a maneira, foi o jeito, foi a forma como Deus criou o homem. Então, por isso Deus disse, muito bom. Amém? Voltando lá em Gênesis, agora nós vamos já entrar no finalzinho da nossa mensagem de hoje, Gênesis 2, de 1 a 3, está escrito lá, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então aqui esses versículos falam que Deus descansou no sétimo dia. Então veja, eu queria só ponderar um pouquinho com você que Deus descansou não porque ele estava cansado, ele descansou porque ele estava satisfeito. É bem diferente. Então depois dele ter visto tudo o que ele criou e ter visto que o homem iria servi-lo, iria servir a Deus para cumprir o propósito de Deus, Deus falou, agora eu estou satisfeito, agora eu posso parar um pouquinho, agora eu posso descansar. Então, eu gostaria só de destacar isso, não é porque Deus estava cansado, é porque Deus estava satisfeito. E havia então uma satisfação dupla, porque o homem, ao ser criado, ele também estava satisfeito. Ele foi criado, ele foi abençoado, ele foi alimentado e entrou junto com Deus para o sétimo dia para descansar. Então ali tinham duas pessoas descansando, o homem e Deus. Amém? Por isso Deus fala que ele abençoou esse sétimo dia e ele santificou tudo que ele fez como Criador. Então nessa mensagem nós vimos a imagem, nós vimos a semelhança, nós vimos o domínio
nós vimos a bênção de Deus, Deus abençoou o homem, Deus pediu para o homem ser frutífero, Deus deu satisfação ao homem através do alimento, da manutenção, e Deus introduziu o homem no seu descanso no 7º dia. Então, esse é o propósito para o qual Deus criou o homem. E aqui, para terminar, eu queria só ponderar algumas coisas, fazer algumas perguntas para você. Quem é o proprietário do universo? Quem é o criador do universo? Quem é o grande oleiro deste universo? Que nós não tenhamos dúvida, nós não passamos de barro nas mãos do oleiro. Por isso que o nosso coração seja de submissão, seja de agradecimento, seja de gratidão a tudo que Deus fez da maneira como Deus fez. Que nós não sejamos palpiteiros de Deus, que nós não tenhamos jamais essa pretensão de orientar Deus. Deus é Deus. Ele que criou todas as coisas e criou da maneira que Ele criou, como nós vimos o homem, porque Deus quer usar o homem para se expressar. Deus quer aparecer, Deus quer viver nessa terra, Deus quer andar nessa terra. Como? Através do homem. Por isso Deus criou o homem dessa forma. E Deus também quer dominar, acabar, destruir com o reino de Satanás. Para isso Deus está usando e vai continuar usando o homem que Ele criou. Amém? Então, para terminar, eu queria perguntar para você. Você está consciente do propósito para o qual você foi criado? Você é uma luva, você é um vaso. Você está preenchido adequadamente? E aqui me permita dizer, tem muita luva por aí que está sendo preenchida com o pé da galinha. E igual o pé da galinha fica ciscando para cá, ciscando para lá e não se encontra, não se acha, não se completa, porque é o pé errado na luva. Muita luva por aí está sendo preenchida com o pé do porco. E o porco, nós sabemos, é um animal que vive fuçando na lama. E às vezes a nossa vida não sai da lama, não sai daquela situação. Por quê? Não está preenchida adequadamente. Então, meus queridos e amados irmãos, meu querido ouvinte dessa mensagem, seja como uma luva preenchida com a mão, seja como um vaso preenchida com o tesouro certo, que é o próprio Senhor. Assim nós teremos descanso na nossa vida. Assim nós poderemos dizer, Senhor, eu estou satisfeito, posso descansar. Senão, a nossa vida será uma eterna insatisfação, buscando coisas para nos preencher, buscando dia e noite coisas novas para nos preencher. Se não for Cristo em nós, nós nunca estaremos plenamente satisfeitos e adequadamente preenchidos. Esse possa ser o nosso coração diante de Deus. Entendermos o motivo e o propósito para o qual fomos criados e nos entregarmos a esse propósito. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Deus revele para você o motivo pelo qual você foi criado. Jesus é o Senhor. Até a próxima. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, que estranho, né? Não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações da Igreja em Campinas. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.